Bom dia, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E na última aula a gente estava falando sobre laços de afetividade, sobre laços familiares. Agora a gente vai entrar no assunto família à luz da sociologia. Primeiro, a família é o nosso grupo social primário, é onde nós temos todas as primeiras formas de influência na nossa formação como indivíduo. Ela também é o nosso primeiro corpo social, é o primeiro lugar onde nós convivemos até aproximadamente 2 anos de idade. A gente vive só com a família. E também é um espaço privado das relações de intimidade, relações de afeto, onde aprendemos a obedecer regras de convivência e a lidar com diferenças e diversidade. A família, ela também pode ser vista no tempo e no espaço. Quando eu falo da família no tempo e no espaço, eu vou falar sobre a estrutura familiar que varia em vários aspectos. Que aspectos são esses? Quanto ao número de formas de casamento, quanto ao tipo de famílias e quanto aos papéis familiares. Quando a gente fala quanto ao número e formas de casamentos, a gente vai falar sobre duas formas, a forma monogâmica e a forma poligâmica. A forma poligâmica, ela vai se apresentar na poligamia em 4 maneiras, tá, de elas ocorrerem no espaço em que a gente vive, no mundo. Quanto aos tipos de família, a gente vai falar sobre, tá, as famílias dentro do seu convívio social e dentro da sua organização parental. E quando a gente for falar sobre os papéis familiares, a gente vai especificamente falar sobre o papel dos líderes familiares, que são os pais e as mães. E a partir daí, a gente vai discutir os problemas, as dificuldades que as novas famílias vêm enfrentando hoje em dia. Família, tá? A partir do número de casamentos. Então, quando eu tenho uma família onde o casamento é de um homem e uma mulher, eu tenho a família monogâmica, que é aquela em que cada marido e cada mulher tem apenas um cônjuge. No Brasil, esse é o único tipo de casamento permitido atualmente. Para que haja um segundo, um terceiro casamento, primeiro você tem que terminar o casamento anterior. Eu tenho também a família, tá, onde o casamento sai da linha monogâmica e vai para a linha poligâmica, onde eu tenho um homem que casa com 1, 2, 3, 4, várias mulheres. A família poligâmica é aquela em que cada esposo pode ter 2 ou mais cônjuges, ou cada mulher pode ter 2 ou mais cônjuges. A família poligâmica, tá, ela tem vários desmembramentos. A primeira delas é a poliandria, que é um casamento onde uma mulher casa com 2 ou mais homens. São poucas as sociedades que adotam a poliandria. As mais conhecidas são a do Tibete e da Índia, bem como regiões como Butão, Sri Lanka e algumas sociedades esquimós. Elas praticam a poliandria. A segunda família poligâmica é a poliginia, onde o casamento de um homem com várias mulheres, tá, é encontrado principalmente em regiões da África subsaariana, onde existem povos muçulmanos e onde o livro sagrado deles, o Alcorão, permite essa prática. Terceira, tá, família poligâmica é a endogamia. O que é a endogamia? É o casamento permitido apenas por alguém do mesmo grupo social. Em comum nas sociedades primitivas, tá? E hoje ela ainda é praticada no sistema de castas da Índia. Por que a gente fala nas sociedades primitivas? Porque antigamente, na Idade Média e na Idade Moderna, os pais escolhiam as esposas ou os maridos a partir, tá, de contratos de casamento já quando as crianças nasciam. E isso permanece até hoje dentro da Índia, tá,
na endogamia. A terceira e última forma de casamento que a gente vai perceber, a gente chama de exogamia, que é o casamento com alguém fora do grupo social. Algumas sociedades que eram muito tradicionais, quando começam a perceber o casamento fora do grupo social, dão a ele uma nomenclatura, exogamia. Então, a gente tem aqui as formas de poligamia. Bom, as formas de casamento, elas trazem uma organização em família. E essa organização em família, sempre para a gente, a primeira imagem que aparece é do pai, a mãe e os filhos. Então, essa é a família que a gente chama de família conjugal nuclear. É aquela formada pelo marido, pela mulher e pelos filhos. Nessa colmeia, eu trago para vocês um desmembramento dessa família inicial, que é a família nuclear, que é formada só pelo pai, a mãe e os filhos, que é pai, mãe e filhos, e aí a gente coloca os avós, a gente coloca os tios, a gente coloca os primos, a gente coloca os sobrinhos, a gente coloca os netos e a gente coloca as noras. Essa a gente vai chamar de família consanguínea ou a família extensa. É aquela que abrange, além dos casais e dos filhos, outros parentes, que a gente já citou, né? Avós, primos, noras, tios e etc. Bom, dando prosseguimento aos nossos estilos, né, de estudo, vamos agora para a família monoparental, que é uma família muito comum na nossa sociedade hoje. Por quê? Cada dia torna-se mais comum o modelo da família monoparental, onde filhos passam a viver com apenas um dos pais, ou pai e filho, ou a mãe e filho. Essa família monoparental, ela deu início a um outro tipo de famílias que se organizou, fora a família nuclear, fora a família por parentesco. Agora a gente também tem as famílias homoafetivas, onde eu tenho dois pais e filhos ou duas mães e filhas. São aquelas formadas pelos filhos e dois pais ou duas mães. Há países que legalizaram a união entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, as famílias homoafetivas ainda não são totalmente oficializadas, mas existem magistrados que reconhece essa união estável. Então, as famílias homoafetivas no Brasil, elas vivem sobre o controle da união estável. Bom, já que a gente falou sobre os tipos de família, agora a gente vai falar sobre as funções dessa família. E quando a gente fala sobre as funções da família, a gente primeiro fala sobre a função inicial pela qual foram organizadas as famílias dentro de uma organização de padrões sociais, que é a sexual e reprodutiva. Uma das mais importantes funções da família, ela é a reprodução, é garantir não só a satisfação dos impulsos sexuais, mas também perpetuar a espécie. Por isso, de um pai e de uma mãe, vêm os seus filhos. Outra função da família é a função econômica. A família deve assegurar os meios de sustento e de subsistência para os seus membros. A terceira função da família é a função educacional. A família, ela é responsável pela socialização da criança, tanto que existem leis de obrigatoriedade escolar, ou seja, nesse momento, a criança que vai ser socializada, a criança que vai à escola, ela vai ter para ela a transmissão de valores e padrões culturais de uma sociedade. Mas ela tem que trazer para a escola sentimentos como amizade, respeito, solidariedade, honra, honestidade e responsabilidade. Meninos, essas novas famílias que a gente vai observando dentro da sociedade, elas trazem novas realidades que são reflexos da globalização na organização familiar. Ou seja, muitas vezes a gente passa a copiar famílias de outros países, de outros continentes. Primeiro, quais são os reflexos dessa globalização na organização familiar? A inserção da mulher no mercado de trabalho.
principalmente a partir da década de 60 do século XX, quando houve uma revolução cultural e a libertação da mulher. Ela pôde ser dona do seu corpo e dona das suas decisões. Então, ela passou a ter um papel, e ela luta até hoje por esse papel na inserção social. Essa mulher que entrou para o mercado de trabalho, ela faz com que haja o surgimento de uma nova forma de família, a família monoparental, ou seja, aquela na qual os filhos moram só com o pai ou só com a mãe. Mas também isso só ocorre porque começou a ser acentuado o crescimento no número de divórcios, um aumento no número de famílias onde a mulher passou a ser o chefe da família, o crescimento da participação do homem nos afazeres domésticos e a ameaça da função reprodutiva, porque a mulher, a partir daí, ela deseja cada vez protelar mais, tá? Ter filhos, ou até mesmo diminuir o número de filhos, ou até mesmo não ter filhos. Isso leva a uma desestruturação familiar. Por quê? Porque a mulher que vai para o mercado de trabalho, ela passa a ser uma mulher mais independente, uma mulher que tem dificuldade de receber a mesma qualificação e o mesmo salário que um homem recebe dentro do mercado de trabalho. Ela vê significativamente aumentar a sua participação, mas, entanto, ela continua sendo, tá, a mulher que existe numa sociedade onde as diferenças sociais e as diferenças por sexo continuam sendo importantes e marcam uma desigualdade entre homens e mulheres nessa sociedade.